Deixa Deus sonhar em ti. Olá, bom dia de novo. Para quem ainda não me viu hoje, quem não viu os vídeos anteriores, bom dia. O galo está cantando por aqui, né? Nosso dia está começando e eu espero que seu dia seja maravilhoso, que você possa fazer uma retrospectiva desse ano que passou, que você possa analisar os pontos positivos, negativos, tudo aquilo que Deus, o Espírito Santo for trazendo ao teu coração, que você faça uma revisão da sua vida nesse ano de 2021, tudo aquilo que foi bom, que você pode melhorar, tudo aquilo que foi ruim, que você tem que jogar fora, tem que esquecer, tem que perdoar. Enfim, eu espero que você, com esse vídeo aqui, que é um pouco do testemunho do que Deus fez no meu coração, do que Ele me mostrou durante esse ano, do que eu aprendi através desse projeto. Então eu espero que você, com a ajuda desse vídeo, você consiga também fazer a sua retrospectiva para esse ano, desse ano de 2021, para que 2022 seja melhor. E não se esqueça, ainda que 2021 tenha sido o pior ano da sua vida, ainda tem vida aí. Existe uma música aí que eu estou escutando na internet de vez em quando, que diz assim, ainda tem vida aí. Então, nada é tão ruim que não possa ficar bom, nada é tão bom que não possa ficar ruim, porque a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de surpresas boas e desagradáveis, mas em todos os momentos tenha certeza que Deus esteve e sempre estará ao nosso lado. E se a gente quiser caminhar ao lado dele, se a gente quiser eleger ele como único Senhor e Salvador da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo, então acabou. Ele é nosso eterno amigo íntimo, basta que nos aproximemos. Então, eu espero que mesmo se foi um ano difícil, que você tenha isso em mente, que lá na frente você vai poder observar, olhar para trás, se você ainda não consegue isso hoje, e verificar que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, Maria, nossa mãe, estavam com você, em todos os momentos difíceis. Porque os momentos difíceis também nos ensinam muito. Aliás, são os que mais nos ensinam, né? Dizem que mar calmo não forma marinheiro bom, né? Então, precisamos passar por essas situações na vida, essas tribulações, até para a nossa humildade, para a gente se reconhecer pecador, para a gente se reconhecer miserável e alcançarmos mais virtudes. Então, esse vídeo, o intuito é um pouco de testemunho, não é? Para dizer a você que se Deus, por exemplo, te chamar para algo específico agora em 2022, não tenha medo. Eu quero resumir aqui como foi que Deus me entregou esse projeto, o que foi que eu senti, quais medos, o que é que eu queria fazer, o que é que eu não queria e o que foi que Deus fez. Então, vamos lá. No dia 23, 24 e 25 de novembro do ano passado, de 2020, Deus falou muito ao meu coração através de um congresso online. Eu me inscrevi no congresso online que eu vi aleatoriamente na internet, que as pregadoras eram Alessandra Santos, Ana Clara Rocha, as duas eu conhecia e agora eu esqueci o nome da terceira pregadora, que foi a do terceiro dia. Então era um congresso online e aí eu me inscrevi, mas sabe aquela coisa que você se inscreve e não sabe bem se vai participar, se vai ter tempo? Eu sou uma pessoa que sempre prezei por dormir um pouco cedo, porque minha pressão é baixa e eu tenho muito sono, enfim. O congresso era às 9 da noite e eu pensava comigo, essa hora eu já quero estar me organizando para dormir. Porém, no dia 23 de novembro eu fui ao cinema com minha amiga Wirla, né, que por sinal também é minha chefe lá do trabalho. E eu estava meio que esquecida que o congresso iria começar às 9. Mas, de repente, quando a gente terminou o nosso lanche e tudo mais, me veio aquele ímpeto de vir para casa. Eu queria vir para casa para assistir o congresso. E assim eu fiz. Corri, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu decidi no meu coração que eu iria me entregar naquele congresso de uma forma como eu nunca me entreguei. Que eu iria chegar em casa todos os dias, às 3 noites, tomar um banho, comer e me posicionar na minha cama com minha Bíblia, meu caderno, minhas canetas e que eu ia me dedicar só àquilo, que eu não ia ver mais o WhatsApp, que eu não ia atender ligação, que o mundo para mim, ao meu redor, iria acabar e eu iria focar naquele congresso porque eu senti que Deus tinha algo a me falar ali. E assim foi. Primeiro que quando eu cheguei em casa nessa noite, quando eu estava abrindo o portão do meu prédio é eletrônico e
Quando eu estava abrindo, eu estava pilotando a moto, parou a moto, abre. E enquanto o portão andava, né, vamos dizer assim, abria, eu comecei a me visualizar fazendo lives. Eu me visualizei numa tela de celular, como se eu estivesse fazendo, né, como é que chama? Agora esqueci, saiu da minha mente, a gente fica nervoso. Como se eu estivesse apresentando uma live. E eu disse logo a Deus, que loucura é essa? Eu apresentando lives, eu nunca tive essa pretensão, já via todo mundo aí, blogueirinhos, tanto blogueirinhos, né, de Jesus como do mundo secular, todo mundo aí na internet, e eu não tinha nenhuma pretensão quanto a isso. Nunca pensei em nada sobre isso. No máximo que eu postava nas redes sociais eram fotos, porque eu gosto muito de fotos. Mas aí eu disse a Deus, que loucura é essa? E logo me veio a questão da baixa estima, né? Da baixa autoestima, que eu tinha alguns complexos porque eu já estava com 36 anos e não tinha faculdade, né? Eu sou formada em técnica de segurança e tenho curso técnico. E me veio logo aquele preconceito. Eu disse, olha Deus, isso não é para mim, eu nem faculdade tenho. Então veja só, você que me escuta agora que por um acaso tem algum preconceito contra você próprio, você que se acha incapaz, jamais. E para as coisas de Deus, nós realmente não precisamos ser capazes, porque Ele nos capacita. Não tem faculdade, não tem curso, não tem nada que nos capacite. Para as coisas de Deus, é o próprio Deus quem vai nos capacitar. E aí eu entrei e achei aquela visão uma loucura, mas tudo bem. E fiz conforme eu tinha me comprometido a fechar o mundo, né, ali ao meu redor e prestar atenção só naquele congresso. A primeira noite, a Alessandra Santos, uma mulher maravilhosa, uma católica missionária maravilhosa, quem não segue ela, comece a seguir. Ela prega muito para mulheres. Ela pregou sobre a mulher samaritana e logo tocou muito em mim, porque em alguns pontos eu tenho uma história muito parecida com a mulher samaritana. O meu encontro com Jesus é muito parecido com ela e aquilo foi formidável naquela noite. O fogo desceu do céu. O meu quarto parecia que tinha anjos voando para cima e para baixo e eu fiquei empolvorosa. E naquela noite eu entendi que eu ia ser missionária, porque quando ela disse assim, o que foi que a mulher samaritana virou? Ela virou missionária. Quando Jesus falou com ela, tocou o coração dela e curou ela, Ele mandou ela ir anunciar. E quando ela disse isso, que a mulher samaritana virou missionária, eu disse assim, missionária! Eu sou missionária, eu vou ser missionária. Aquilo veio como uma surpresa para o meu coração, me tomou por inteira. E eu não dormi mais. Então, dessa noite em diante, eu não dormi mais, os lençóis só amanheciam virados. Eu fiquei sonhando as 3 noites, vinha muita coisa na mente. E justamente aí, nas 3 noites, a segunda noite pregou-se sobre a mulher de Ló, para não olhar para trás, Ana Clara Rocha, que também é maravilhosa, uma católica missionária que prega aí nas redes sociais. E a terceira noite, na quarta-feira, que foi o último dia, eu fui à capela do Imaculado Coração de Maria, no colégio, lá de Olinda, que é perto do meu trabalho. E antes de trabalhar, eu tenho o costume de passar lá, adorar Jesus, as freiras me dão a comunhão quando possível. E é o meu cantinho de oração ali, de adorar Jesus no sacrário. E naquele dia eu estava muito angustiada, porque eu tinha certeza que Deus tinha algo para me dizer, mas que ainda não tinha sido revelado por inteiro, e eu estava angustiada. Imediatamente na primeira noite, uma dor na minha lombar se instalou, o gatilho emocional, eu acho que foi por conta de 2 quedas que eu levei em 2020, porém não doía, né? E eu acho que em algum momento o gatilho emocional vai ali naquele ponto que está machucado. E começou essa dor que até hoje eu tenho. Passei o ano de 2021 fazendo fisioterapia, acupuntura, enfim, e alongamentos para tentar melhorar. Muitos vídeos que eu gravei em pé, eu gravei com a bolsa de gelo atrás, porque doía muito. Mas estou contando isso para que vocês entendam que às vezes a gente vê uma pessoa na internet, a gente vê uma pessoa sorrindo, pregando o Evangelho de Jesus e acha que tudo na vida daquela pessoa é perfeito. Vê a pessoa maquiadinha, bonitinha, arrumadinha e acha que tudo é perfeito. Não é. A vida de ninguém é perfeita. Nós temos nossos medos, nossos traumas, nossas desilusões. Enfim, nós temos tudo. Nós temos nossas dores. Eu tenho a minha dor, você tem a sua. Nada é fácil. Mas com Jesus no barco, tudo pode se transformar. Quando Ele manda, a gente só tem que obedecer, porque Ele capacita. Então, com dor, com tudo, eu segui.
E nesse dia, na quarta-feira, eu cheguei para Jesus, lá no sacrário, e falei com ele assim: olha, Jesus, é o último dia lá do congresso, hoje à noite, e eu não sei o que o Senhor tem para falar para mim, não está tudo claro, eu tenho algumas coisas na mente, eu sei que eu tenho que pregar, eu sei que eu tenho que ser missionária, mas eu não tenho ideia de como eu vou ser isso, como eu vou me transformar numa missionária. E eu estou aqui, eu vou sentar, vou chorar, e quando der 5 para as 8, a hora de eu bater meu ponto, eu vou embora. Eu só tenho até 5 para as 8 para falar comigo. E eu vou só sentar e vou tentar lhe ouvir e vou ficar em silêncio. E assim eu fiz. Depois de alguns minutos, Jesus só disse a mim assim: só uma coisa vos é necessária. Ele só disse isso. E eu disse: são 5 para as 8, eu tenho que ir embora e só uma coisa me é necessária. Eu sei que é o Senhor que é necessário, mas e aí, o que é que eu faço? E fui embora. Fui para o trabalho, anotei, quando cheguei no trabalho anotei, mas não me atentei durante o dia de procurar a passagem que falava sobre esse versículo. Não me atentei de me lembrar que passagem era essa e passou o dia. À noite, cheguei em casa, tomei banho, comi, me sentei e me dediquei especialmente ao congresso. E quando a terceira pregadora, né, dessa noite, ela começou a pregar, ela disse assim: abra sua Bíblia em Lucas 10:38. E começou a falar sobre a passagem de Maria e Marta, que acolhem Jesus na sua casa, e que Marta, toda agoniada, fazendo os afazeres domésticos, pergunta a Jesus se ele não se incomoda, porque Maria não está ajudando ele. E aí ele diz assim: Marta, Marta, tu te incomodas com muitas coisas. Aí quando a pregadora disse isso, o meu coração, vocês não têm noção do que eu senti. Consigo me arrepiar agora, porque vocês não têm noção do que eu senti. Eu me lembrei imediatamente do momento da manhã que Jesus me disse: só uma coisa vos é necessária. Porque quando a pregadora disse: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas, a próxima frase é: Maria escolheu a melhor parte. Só uma coisa vos é necessária. E ali eu entendi que foi resposta de Deus e que eu precisava só me acalmar, que Ele iria mostrar. Gente, vocês não têm noção, eu gritava, eu chorava, eu moro sozinha, eu acho que os vizinhos pensaram que eu sou louca nessa noite. Porque eu gritava, eu chorava, eu embolava no chão, eu voltava para a cama. E por fim, o padre que apresentou o congresso, ele para se despedir, ele deu uma profecia, ele disse que estava vendo uma visão de uma mulher, uma única mulher naquele congresso de 144 mulheres. Que uma única mulher, ele via que ia ter frutos, vários frutos daquele congresso, mas que uma mulher estava sendo chamada a ser missionária, a ter um ministério com mulheres. E que não ia ser só para mulheres, ia ser muito maior que isso. E que ia ser um ministério muito frutuoso. Ali eu tive certeza. Eu olhava nos comentários, passando na live, e ninguém dizia: sou eu, ninguém dizia, só eu dizia: sou eu, é comigo, sou eu, tomo posse. Nenhuma outra mulher dizia isso. Então eu entendi que eu tinha que pregar sobre as mulheres da Bíblia e que eu tinha que me virar. E aí Deus foi falando, foi me dando o nome do projeto 365 dias com elas. Eu entendi que estava super em cima, que tinha que ser 365 dias, tinha que ser dia 1 de janeiro, então isso era 25 de novembro, eu tive que correr feito uma louca. No finalzinho de novembro, até o mês de dezembro todo, foi quando eu conheci o Adriano, quando minhas amigas, meus amigos, meus familiares me apoiaram, me deram força, começaram a interceder. E eu comecei. No dia 1 de janeiro eu estava apresentando o primeiro vídeo, para a honra e glória do Senhor. E aí depois, para vocês entenderem mais um pouco, logo nos primeiros meses foi muito difícil, porque tudo aconteceu aqui em casa. Vocês não têm noção. O rato roeu só a partezinha lá do contador da CELP, só o meu. Ele não roeu de nenhum outro vizinho, só o meu. E aí deu um curto-circuito aqui em casa, eu fiquei sem energia. Outra hora a bomba queimou, aí teve semanas que eu fiquei sem água. E tudo isso o seu Cláudio me socorria, Dona Gené, que são meus vizinhos maravilhosos. Deus nunca nos abandona. Quando Ele pede algo para nós, Ele capacita, Ele dá coragem, Ele dá força e Ele manda anjos ao nosso redor para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Então mandou o Adriano para editar esses vídeos maravilhosos que vocês assistem aí comigo, coloca foto, fica bem bonitinho. E aí meu pai e minha mãe de pronto já começaram, já foram na cidade comprar a imagem de Nossa Senhora das Graças, a minha Bíblia nova, minha sobrinha entrou de pronto me ajudando, enfim, muita gente maravilhosa. A Cátia lá em Timbaúba intercedendo, o seu José, que eu digo que é meu pai adotivo porque é um pai espiritual que Deus me entregou, né? Também em 2020, vamos dizer assim, de forma mais convicta,
né? Então ele é o meu segundo pai, eu digo a ele. Enfim, muita gente boa. Deus foi colocando e foi me guiando. E aconteceu muita coisa. A máquina de lavar uma semana quebrava, na outra semana era a televisão, na outra semana era o fogão. Toda semana acontecia alguma coisa. Teve dias de eu chegar em casa e estar sem energia nenhuma e eu deitar no chão, rezar o texto deitada por conta da dor na lombar, que era muito forte. Teve dias dela me paralisar, eu não consegui praticamente andar 5 passos. E tudo isso eu tinha que sorrir de frente à tela. Eu sei que alguns dias eu não consegui, alguns dias vocês podem ter notado que eu estava talvez triste ou com dor. Teve dias de... Aí os vídeos davam errado no começo, eu não sabia gravar. Saber gravar eu sabia, mas assim, a questão do fone de ouvido dava errado, porque segurava e saía do prumo, e aí a voz não saía mais, eu tinha que gravar outro vídeo. O aplicativo de colocar o texto. Gente, são tantos detalhes, né? Pessoas me ajudaram na questão da tecnologia, eu não sabia como baixar um vídeo no Drive, para do Drive baixar para a galeria. São muitos detalhes que eu não conhecia e que estou vendo que sou um eterno aprendiz. Mas para dizer a você que me escuta, se Deus te chama para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa, para ser professor, professora, para ser pregador, pregadora, para ser padre, para ser freira, seja o que for. Se Ele te chama, Ele vai te capacitar. Não tenha medo, não tenha medo. Porque o Senhor é aquele que nunca nos abandona, em especial quando damos um sim. É por isso que eu digo, somos todas Marias. Quando a gente dá o sim, como Maria deu, nos transformamos em Marias, porque Jesus diz lá no Evangelho, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Minha mãe é todo aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, assim como Maria obedeceu. Então, eu desejo a você toda a luz, toda a bênção, não vou dizer, nem dizer sorte, providência de Deus. E que você tenha ouvidos atentos para quando Deus te chamar para algo, que você esteja de pronto. E não diga não discuta como eu discuti. Algumas noites foi de briga e choro e agonia. Não discuta, apenas faça, obedeça. Deus vai abrir os caminhos, Deus vai lhe mostrar, Deus vai fazer tudo o que é possível. Agora você que tem que fazer a sua parte. A parte humana é nossa, Ele nunca vai mandar um anjo descer do céu para nos fazer a nossa parte. E Ele nunca vai vir fazer a nossa parte. Ele de lá do céu, Ele manda os anjos, Ele providencia todas as coisas. A nossa Mãe Maria está sempre conosco, assim peçamos a intercessão dela. Eleja o santo que você mais ama, peça a ele a intercessão, peça a ela a intercessão e vai. Segura na mão de Deus e vai. É esse o meu recadinho, eu sei que o vídeo ficou longo, me perdoe, mas eu precisava contar esse pequeno testemunho, porque eu sei que tem pessoas que precisavam ouvir. Eu sei que tem pessoas que estão indo para 2022 com medo de algo, com medo de não dar certo, com medo de não fazer aquilo que Deus manda fazer. Não tenha medo de ter filhos, você que é casado, que é casada. Não tenha medo de educar os seus filhos. Deus vai dar o meio de fazer tudo isso. Então, Deus abençoe e continue aqui comigo durante todo esse dia, até a noite. Tem muita surpresa ainda, muita coisa boa rolando. E muito obrigada. Obrigada pelas orações, obrigada a todos que estiveram comigo e que torcem por mim. Até já já, se Papai do Céu nos permitir.